Primeiro, seja bem-vindo, Pastor Gerardo. Esse aqui é o nosso quarto episódio de podcast. Beleza. E a gente, até minha esposa, amor, vamos dar voz para os cristãos, vamos fazer. Eu falei, não, calma, que eu já tenho as vozes que eu quero aqui. E a ideia é assim, essa minha iniciativa surgiu para dar voz às pessoas que eu gosto, às pessoas que eu gosto do trabalho, gosto das iniciativas, gosto do poder social que essas pessoas têm. E você é uma dessas pessoas. Então, seja muito bem-vindo ao John Podcast aí, ao John Talks Podcast. E é isso, é um bate-papo descontraído, sem muita regra, sem muita firola. Você pode falar do que quiser, né? Fique bem à vontade. Já pode se apresentar, essa câmerazinha assim, só para o pessoal lhe conhecer melhor. Você dá uma olhadinha para essa câmera de cá e se apresenta como o senhor quiser. Pronto, é um prazer estar aqui contigo, viu, John? Porque a gente é amigo de muito tempo, né? Se conhece de muito tempo mesmo, inclusive tem um relacionamento muito próximo. E para mim é um prazer estar aqui me apresentando dentro desse quadro, né, que você faz aqui. Acredito que vai ampliar cada vez mais. E para mim é uma satisfação, realmente, poder ter voz dentro desta voz que você está implantando. Porque você já tem bastante voz, né? Já tem bastante trabalho. Então, por definição, o senhor é pastor, né? E aí, essa é a sua principal atividade hoje de vida, né? E para a gente começar esse nosso bate-papo e aí já dar um direcionamento aí, como que o senhor hoje vê a sua atividade como pastor? Dentro do mundo atual, dentro da sua trajetória? Nós, até para que a gente chegue nesse ponto aí, é interessante a gente contar um pouquinho da nossa história, para poder a gente transmitir aquilo que é necessário nesta hora. Nós estamos vivendo esse ano de 2022, uma época bem interessante. Estamos vivendo na época do rádio. O rádio completa 100 anos agora em 2022, né? No mês de outubro vai completar 100 anos de radiodifusão no Brasil. E a gente vem dessa geração, né? Vem dessa geração de rádio. Eu tenho 41 anos de rádio. Então, desses 100 anos, eu tenho 41 anos de rádio. Quando eu vim para o Evangelho, eu vim do rádio, né? Eu era locutor de rádio, era locutor esportivo. E a gente teve um período da nossa juventude, dos 16 anos até os 23, eu trabalhava numa equipe esportiva numa rádio na cidade onde eu morava, lá no Ceará, rádio Uirapuru de Itapipoca, né, que já completou 41 anos, eu era um dos fundadores da época, né, eu participei da fundação da rádio e fiquei nessa rádio durante um bom tempo na equipe esportiva. E aí aos 24 anos, 23 para 24, eu aceitei o Evangelho, né? E a gente veio de uma época em que a gente tinha que fazer algumas opções. Se você aceitasse o Evangelho, tinha algumas coisas que você tinha que deixar. Talvez hoje, se eu fosse aceitar o Evangelho agora, eu ainda continuasse na profissão de locutor esportivo. Mas aí, como eu vim, eu larguei tudo aquilo, deixei a equipe esportiva e 7 meses depois eu voltei para a mesma rádio, mas já com o programa Evangelho. E eu até brincava, de agora em diante você é locutor do céu, né? Então a gente veio para o rádio e estamos até hoje, né? Porque atualmente eu estou numa emissora da cidade, né? Eu trabalho na Rádio Correio já há 3 anos. No Grupo Correio já estou há 6 anos, né? Mas na Rádio Correio, que ela tem 3 anos em Parauapebas, eu já estou nela. Eu até brinco porque lá no grupo eu já passei pela liderança na Rádio Terra e a Rádio Terra migrou para a Rádio Correio e a gente está lá até agora. E esta vida. Mas como locutor do céu, né, com um programa gospel, programa evangélico, e realmente hoje ser um líder evangélico no contexto que nós estamos vivendo tem grandes desafios, né? Tem grande desafio, porque a gente fica até que de certa forma, para alguma linguagem a gente tem que ter uma certa dosagem para você poder aplicar aquilo na época que nós estamos vivendo. Então, é paixão, né? É chamado, é isso que a gente está. Já sou pastor há 23 anos e está na peleja. Bacana, tá aí, ó. Eu já descobri um detalhe, né? Eu sempre soube que o senhor gostava de rádio, persistiu com rádio um tempão, né? Eu lembro de tudo isso, assim, eu já conheci o senhor inventando programa de rádio. Eu estou aqui em Parauapebas, vai fazer 20 anos agora em outubro, né? Dia 7 de outubro, completa 20 anos que eu estou nessa cidade. E aqui a gente já fez de tudo, porque eu sou um pastor, mas eu não vivo só do pastorado. Eu sempre tive alguma atividade extra, né? A gente já teve
junto com o Anderson em uma agência de publicidade, já trabalhei com rádio, já trabalhei com publicidade de rua, carro de som, já trabalhamos em muitas coisas, né? Você já teve era tipo um jornalzinho? Sim, já teve de mídia, né? De mídia, de mídia. Já teve impressão gráfica, né? Tem uma grande jornada aí nessa parte de mídia. E atualmente a gente continua, né? Apesar do nosso trabalho intenso na igreja, mas a gente sempre tem espaço para outras atividades, né? Sempre. Desde que a gente se conhece, eu já era do Grão de Mostarda, né? Do ministério que eu sou até hoje, acho que já fez 20 anos que eu estou no Grão também. E aí, assim, no Grão a gente tem muito essa perspectiva de que o pastor tem que trabalhar, ter o trabalho dele secular, né? Que ele pode ter o trabalho dele secular. Que em outros ministérios não, o pastor era uma coisa exclusiva e o pastor tinha que viver só para aquilo ali, que o pastor não podia trabalhar e tal. E, graças a Deus, isso vem sendo desconstruído, porque o pastor tem a liberdade de ter o trabalho dele, né? A realidade dessa cidade ela é diferente, né? Aqui em Parauapebas a gente quase que não tem. Pela dinâmica da cidade, as pessoas têm uma vida muito, assim, em horários diferentes, né? Ou seja, troca turno, às vezes você não tem condição de visitar uma família durante o dia, porque eles estão trabalhando naquele horário. Então fica... Alguns períodos de tempo a gente tem aquela folga, aquele espaço em que você pode ter outras atividades. Na realidade, o nosso ministério nos dá essa liberdade. Tem alguns ministérios que não, que o pastor tem que viver só para aquilo, mas já no nosso caso não. Eu sempre tive uma atividade extra. Entre todos os pastores do nosso ministério, pelo menos 80% deles têm uma atividade fora do pastorado, né? Então eu sou um deles e às vezes até brincando, perguntando um pouco sobre como é o crescimento da igreja. Eu falava com os nossos líderes, se os 20% daqueles pastores que viviam 100% da obra, que estavam sempre ali, se aqueles 20% das igrejas eram as que mais cresciam. E o nosso presidente disse, não, por incrível que pareça, a que mais cresce é aqueles onde os pastores têm uma atividade extra. Então, o pastor tem uma atividade fora do ministério. Do ministério. É um cuidado também que eu sempre tive de não ser preso a uma empresa, tipo ser empregado ali para estar batendo cartão e tudo, não, nunca fui. Eu sempre tive as minhas atividades, mas que não me ocupasse o tempo do pastorado. Também tive esse cuidado, né? Então, a hora de estar ministrando a palavra, eu não estou ocupado com outra coisa. No momento que eu estou para preparar a palavra de Deus, é para isso. Então, as minhas atividades extra-igreja, elas são atividades que nunca me tiraram o tempo de cuidar da igreja. Muito bom. Inclusive aqui, né? Eu mudei o dia de gravação, que eu falei para a Natan, nós vamos gravar na segunda, né? Porque a gente sempre grava na terça, minha agenda também toda corrida, e a gente tem célula na quarta-feira aqui em casa, aí às vezes eu tenho evento na quinta e na sexta, e aí eu falei, não, mas sendo pastor Gerardo a gente muda. Você mexer com a tua agenda para mim. Porque você tem a sua e a sua prioridade é a igreja, né? Porque isso é uma coisa que tem que ficar muito bem claro, né? Sua prioridade é a igreja. Né? Fica bem, para mim isso fica muito bem claro, né? Que você tem as suas outras atividades, mas sua prioridade sempre vai ser a igreja. Como também é outra coisa que a gente tem em comum aí, que eu queria que você pestanejasse um pouquinho aí de política, né? Entendi. Que é uma outra atividade que o pastor Gerardo gosta muito. Eu gosto. Eu gosto de fazer parte, né? Ou seja, de acompanhar o contexto político. Inclusive, eu sou muito atualizado nos assuntos, tanto local, estadual, nacional. Eu sempre gosto de ter a minha visão, né? Nesse contexto. E sempre participei do processo, mas também nunca tive aptidão para concorrer a nenhum cargo. Ou seja, nunca existiu isso em mim, dizer, eu vou concorrer, Não, mas sempre ajudar, sempre estar acompanhando algum personagem. Se você me perguntar hoje, eu ainda não tenho, né? Dentro desse contexto que já está rolando aí, você ainda não tem ninguém? Não tenho, né? Ainda estou bem a decidir sobre isso, né? Eu fiquei meio frustrado, né? Das últimas campanhas aí, eu fiquei bem assim, eu falei, gente, eu não sei se isso é para crente mesmo, não. É claro que eu olhando, né, nosso papo aqui, relacionado sempre ao evangelho,
eu olho que, como cristão, a gente tem um papel social, sim, com a política. O cristão tem que parar de se abster da política e achar que é uma coisa maléfica, que é uma coisa diabólica, ou que é uma coisa do inimigo, que é essas nomenclaturas que o evangélico gosta de usar, né? E a gente tem que botar a cara para bater. Eu tava falando um dia desse a respeito de que às vezes a gente usa algumas coisas para defender outras. Por exemplo, às vezes a pessoa diz assim, eu não me preocupo muito com o meu exterior, porque a minha beleza é interior. Mas aí a gente fica pensando, quem fala isso é porque isso é desculpa de gente feio, né? Então, dentro de um contexto, aquelas pessoas dizem, isso aqui, eu não vou me misturar com isso nem com aquilo. Mas às vezes quando a gente vira as costas para determinadas coisas, a gente é obrigado a cumprir aquilo que a gente não queria, porque a gente não deu a nossa opinião na participação da formação. Então eu sou muito disso, né? Eu não vou me envolver porque eu não quero me misturar, mas eu também fico de fora, eu também não tenho o direito de dar minha opinião sobre nada, porque eu não participei, porque eu não dei ali a minha parcela de contribuição, a minha ideia, eu não fiz resistência a determinada coisa, eu simplesmente aceitei. Então é aquela velha história, né? Então o que preocupa não é o grito, é o silêncio daqueles que deveria estar gritando, né? Então, às vezes, a gente vê muito isso. É muito comum, né? E a gente precisa se posicionar. Eu falo, independente de gostar, não gostar e tal, a gente precisa se posicionar. Ter um caminho claro na nossa cabeça ali, para a gente poder se posicionar politicamente. Não quer dizer que você é obrigado a se candidatar e nem nada, mas eu acredito que a gente tem que se posicionar, senão a gente acaba indo por um viés ideológico ou uma ideia da maioria e a gente não tem posicionamento próprio. Porque eu vejo hoje muito isso, principalmente no meio cristão, de gente que não tem posicionamento nenhum. Agora, John, que às vezes me entristece, são aqueles que não são verdadeiros nas suas posições, né? Vocês são muito volúveis, mesmo sendo um líder de renome, sendo um líder que tem condições de influenciar, mas ele passa a ser desacreditado, porque todo período político ele toma mais uma posição financeira, ele tem mais um interesse em resolver as suas questões em vez de fazer pelo bem comum. Então, não se une num projeto maior. Então, cada um pensa... Então, quando um líder se posiciona desse jeito, aí é onde eu vejo que ele não deveria estar envolvido, porque ele vai tirar a credibilidade, certo? Que as pessoas poderiam acreditar nessa liderança cristã dentro de uma cidade, mas porque ele se envolve de forma errada e não tem posição na questão de, não, eu vou seguir essa linha, aí no meio do caminho ele já está mudando porque houve um interesse pessoal. Pronto. Aí isso aí para mim me entristece, né? Isso aí é triste. Você até falou num ponto, né? Partindo desse pressuposto aí, o que acontece é que por muito tempo, muita gente ficou muito e fica muito chateado com muitos líderes cristãos que realmente usam o rebanho cristão como rebanho político para interesses próprios. E nem é um interesse comum daquela comunidade. Porque às vezes eu falo, não, se você tem uma comunidade cristã ali debaixo da sua asa, é seu rebanho, existe um interesse comum daquela comunidade que você pode sim utilizar de meio político para poder atender o interesse comum de uma comunidade ali, porque você defende uma comunidade. Você tem um rebanho abaixo de você ali que você tem autoridade. Mas não usar isso como massa de manobra para você poder ficar fazendo seus próprios interesses usando a igreja como justificativa, ou usando o nome de Deus como justificativa, ou a liderança como um todo ali, a sua liderança da igreja como justificativa, porque a gente vê isso muito, né? Sempre viu, mas eu acho que ultimamente está tendo pior um pouco, e aí você cria essa dicotomia. Tem cristãos que não aceitam nem pastor falar em político mais, né? Não pode de jeito nenhum, e tem outros que já são mergulhados, que eles estão tão enfiados lá dentro que já cheira mal, assim, o negócio tá feio, entendeu? Você tem razão nisso, e até para que a gente fique na questão de um registro bem claro sobre esse pensamento de que falta essa unidade do bem comum, a gente tem um grande exemplo na igreja primitiva, eles faziam tudo em comum, ninguém tinha interesse pessoal, né? Então eles faziam em prol da comunidade, é como se eles atendiam a necessidade dos mais necessitados, e eles faziam aquilo e cada vez mais a igreja crescia e se fortalecia, porque não tinha grande e nem pequeno, tinha o povo, né? Era unido ali.
Por isso que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, eles estavam na igreja, de casa em casa, estavam sempre juntos. E ninguém tinha o seu próprio interesse, mas eles viviam no bem comum. Então, hoje, você tocou num ponto. Às vezes, a pessoa, ele se apresenta pela quantidade que tem para ter o poder de barganha. Isso é triste quando a pessoa usa isso para atender interesses pessoais, né? Então, por exemplo, quando eu vou conversar com alguém diz, pastor, mas e você, como é que está lá, o que tem? Eu digo, tem meu voto, sou eu. Só tem um, né? Só tem um. Então, mas tem a questão desse interesse que às vezes nos entristece. Certa vez eu até sentei com alguém da cidade aqui, sem citar nome de jeito nenhum. Sentei, a gente conversou, vamos fazer um projeto que tenha sustentação, para que a cidade possa realmente ter uma voz nesse sentido. E ficou tudo certo. Mas no dia seguinte, o projeto da pessoa já era outro, né? Aí eu digo, não, então eu vou respeitar como líder, mas eu não quero mais sentar com ele para falar sobre o assunto, porque não compensa, né? Então são coisas nesse sentido que eu, como pastor, me decepciono. Imagine uma ovelha que se sente vendida, né? Se sente, como você disse, uma massa de manobra para isso. Então, isso no contexto político. Quando há até aquela visão de que o líder não deve se envolver. Não, o líder tem que se posicionar. É diferente dele se envolver a ponto de ele ficar no mesmo nível de ser entendido que qualquer coisa compra ele, qualquer coisa traz ele para cá. Então, isso é feio. Isso é feio. É feio. Mas o líder ele deve se posicionar. Nós estamos vivendo um contexto hoje no Brasil e a gente tem hoje uma liderança nacional que ele tem a pauta da família, né? Ele tem a pauta mais segura que a gente precisa para ter, de certa forma, uma tranquilidade na questão da formação da nossa ideia como um direcionamento cristão, família, igreja, liberdades. Então, são pautas que hoje a gente tem e que a gente precisa ter muito cuidado para não perder isso, né? Porque levou muito tempo para a gente ter. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a mesma coisa da questão moral. Se eu, como um líder, tenho a minha posição moral, ela deve permanecer acima de tudo. Certo? Então, eu não vou agora manchar a minha posição de liderança por conta de um interesse aqui ou outro interesse ali. Jamais. Show de bola. Aí, o senhor falou tocou um pouco aí na nossa atmosfera presidencial, né? E falou sobre um critério aí, um ponto que eu queria chegar também, para a gente conversar só um pouquinho, sobre família. Conta um pouquinho da história da sua família aí pra gente. Eu sou pai de 5 filhos, né? A galera, né? Então, são 3 filhos, homens e 2 meninas, né? Hoje os meus filhos estão todos criados, todos casados, né? Só faltava um que era a Luana, casou agora há 4 meses atrás, 5 meses. Então nós chegamos com esses meninos aqui, esses adolescentes e crianças aqui em Parauapebas, e hoje todos eles estão casados. Então a gente tem 4 conosco, um já voltou, né, para a casa do pai, no caso do Anderson, já passou de 5 anos que nos deixou, e ficou, né, aquele espaço, né, vazio por ele. E eu lembro uma vez que um certo pastor, ele foi devolver um filho para Deus, né, foi levar o filho para sepultar, e quando ele vinha voltando, uma pessoa falou com ele e disse assim: é muito triste, né, a gente perder um filho. Aí ele respondeu: eu não perdi, a gente só perde quando não sabe onde está. Entendeu? Então, foda. A gente só perde quando não sabe onde está. Então hoje eu não considero que eu tenha perdido o Anderson, não, porque eu sei onde ele está, né? Então, mas a gente está com a família toda formada. Eu estou há 34 anos, 33 anos de casado com a pastora Mariazinha. E aí a gente tem essa família toda servindo a Deus na casa do Senhor. O meu filho mais velho voltou agora para morar no Ceará. O Ed Carlos voltou para morar no Ceará por necessidade de ter que ir para lá. Então, por um tempo,
A mudança dele aconteceu agora sábado, né? Sábado ele pegou o carro e voltou para o Ceará, as coisas que ele tinha aqui deixou tudo organizado e foi para lá. Mas... Por isso que ele deixou os investimentos para ti cuidar aí, né? É interessante, depois a gente vai também falar um pouco sobre isso. E ainda bem que ele está vivendo aquele home office, né, que está trabalhando em casa, então não mudou nada com relação ao emprego. Continua trabalhando na Vale, mas agora lá no Ceará. Agora ele pode trabalhar onde ele quiser. Não, quiser, né? Se ele quiser ir pra praia lá e ficar lá com os pezinhos na areia e botar o notebook no colo. Tá atendendo. Bota um chroma key verde nas costas e bota no escritório. Não dá ideia, não. Não dá ideia. Então, mas eu sou muito feliz com a família que Deus me deu, né? São filhos que nunca me deram trabalho, sempre estiveram aplicados na casa do Senhor, me ajudando bastante no ministério, né? Então, eu só tenho que louvar a Deus por isso, porque família é algo que você tem e precisa continuar tendo, né? Ou seja, preservando aquele que Deus lhe deu, certo? Como uma grande bênção, né? A família é a estrutura. Se você tem uma família equilibrada, você tem uma vida equilibrada. Isso é verdade. Então, eu nunca dormi sem saber onde estavam meus filhos. Eu nunca dormi sem estar todos em casa, né? Até o período de casar. E sempre na igreja. Então, eu, com relação à família, eu sou muito feliz com a que Deus me deu. O senhor falou um ponto aí, eu lembrei do que eu falei aqui em casa, né? Que a gente só tem... Você falou sobre perder, né? Você só perde aquilo que você não sabe onde está, né? E a gente só tem a sensação de perda quando a gente tem uma sensação de posse. Isso. E eu falo que posse não... Para nós cristãos, posse não existe. Porque nada é meu. Se tudo é de Deus, nada é meu. Se nada é meu, eu não estou perdendo nada, né? Eu estou gerindo, eu sou um gestor aqui, eu sou um administrador das coisas que Deus me dá. Se Ele quer mandar para lá, para cá, se vai, se volta, se vem, se põe... Tem até no caso do Anderson, que não está conosco, né? Mas a gente sempre faz questão de fazer com que ele esteja presente nos assuntos, né? E teve uma época que ele estava querendo ir embora para Brasília. Eu lembro. Pois é, estava maluco para ir para Brasília, ele tinha uns 19 anos, queria porque queria. E aí eu não deixava, e ele queria. Eu acho que era o período que o Glauber estava lá também, ele conversava com o Glauber e tal. Aí ele queria ir para Brasília. Aí aconteceu o seguinte, que a gente estava na mesa, lá em casa a gente tem a mesa da cozinha que a gente chama a mesa das decisões. Então a família sempre decidiu muita coisa ali. Eu tomo café de vez em quando. Então. Mas faz disso que eu não vai, né? Tem que voltar. Eu chamei o senhor para nós matar a saudade de se ver aqui. Aí, ó, a gente estava sentado lá e eu comecei a discutir com ele discutindo comigo. Ele queria porque queria, não deixava. Aí a minha esposa vinha chegando e ela viu, aí ela parou ali. Aí eu segurei, dá tua mão aí. Eu segurei nas duas mãos dele, olhei dentro dos olhos dele e disse assim: Anderson, sabe por que eu não te deixo tu ir? Porque eu ainda não estou pronto para te deixar sair perto de mim. Aí ele começou a chorar, eu comecei a chorar nessa hora, e aí a minha esposa começou a chorar e recuou mais ainda. E eu dizendo isso para ele, aí a gente se abraçou e disse: pai, então diante dessa palavra eu não vou para lugar nenhum. Isso, ele tinha uns 19 anos, aí 9 anos depois, aí Deus vai e leva ele, né? E eu lembrei disso na hora do culto lá, né? Eu falei isso lá no púlpito da igreja, no culto fúnebre, onde ele estava lá no caixão, e eu contando essa história, que há 9 anos atrás ele queria ir e eu disse que não estava pronto para largar. Mas agora eu não podia fazer isso com Deus. Não foi ele que quis ir, foi Deus que veio buscar. Então agora eu não podia mais. A gente tinha Não tem como. A gente tinha uma frase. Quando eu falei que eu já tinha escolhido o senhor, e a minha esposa falou: amor, como é que vocês vão falar sem falar do Anderson? Aí eu falei para outros amigos meus: como é que vocês vão falar sem falar do Anderson? Aí, moço, tu vai deixar o pastor mole. Eu falei: não, macho, relaxa. Aí eu tenho, hoje eu tenho esse vício de linguagem de falar macho por causa do Anderson. E aí eu falei: não, mas eu conheço o pastor Gerardo e ele é uma das pessoas mais equilibradas que eu conheço, que ele tem sabedoria para lidar com essas coisas tranquilamente, porque você sabe o tempo de Deus para as coisas. E a gente tinha um lance que era, eu e ele, a gente brincava o seguinte, que eu e o Anderson, todos dois, teve as suas fases, né? E eu tive umas fasezinhas bem espertinho e tal.
E a gente brincava com uma frase que era nossa, essa frase. Eu não sei se ele falava isso com outra pessoa, mas a gente falava isso junto, que Deus sabia do nosso coração e era para levar a gente quando a gente estivesse pronto, para Ele não deixar a gente no momento que a gente estivesse pisando na bola. Para Deus não deixar, eu falava isso, para Deus não deixar eu viver um momento em que eu não estivesse pronto e a vida me ser tirada no momento que eu estivesse em pecado, que eu não estivesse em Cristo. E a gente falava isso muito junto. E aí, quando o Antes faleceu, foi uma das primeiras coisas que eu observei. O Antes não teve um período na vida dele que ele teve tão ativo quanto o período que já que você trouxe essa lembrança aí, e foi interessante, porque no sábado à noite o Antes estava pregando, foi a última mensagem que ele pregou e ele disse algumas coisas lá que ficou marcado. Ele disse, olha, eu estou vivendo um momento que se Deus tiver preparado um estúdio no céu, já pode vir me buscar. Aí, ó. Era isso que a gente brincava. Ele falou no sábado, isso aconteceu no domingo. No domingo. Nesse sábado, só para você ver como que são as coisas. Ele estava no culto, e nesse culto eu faltei porque eu fui atender um convite, né? Eu na liderança do Conselho de Pastores, eu fui atender um convite de uns pastores que estavam trazendo a dupla Daniel e Samuel numa programação no bairro Altamira. E aí eu estava lá. E aí me deram a oportunidade para falar lá em cima do palanque, lá para a multidão. Eu estava sentado assim ao lado do Daniel e Samuel. E aí eu peguei um texto lá de Pedro, que fala exatamente sobre tempo. Aí o texto diz que o Pedro escreve e diz que o texto fala: o tempo que me resta na carne, eu quero viver para a glória de Deus. Aí eu peguei esse texto e trouxe uma saudação na seguinte linha. Eu digo, olha, aqui nós temos uma multidão de pessoas e cada um sabe a idade que tem, mas não sabe quanto ainda tem. Dos que estão aqui, ninguém sabe. Você não sabe o tempo que resta. E é engraçado que às vezes a gente até diz assim, quantos anos você tem? Eu tenho 50 anos. Não, você teve 50 anos, né? Ou seja, eu tenho essa idade, eu tenho, mas quanto você tem? Porque uma vez uma pessoa conversando com um homem já de idade, perguntou a idade dele, perguntou, quantos anos você tem? Ele disse, se Deus for bom comigo, eu devo ter uns 15 a 20 anos. Aí a pessoa disse, como se tu tem cara de quem tem 60 ou 70? Ele disse, não, isso aí eu já tive. Então o que eu tenho é o que ainda vem, né? Então eu falava sobre tempo que resta, e o tempo que resta eu quero viver para a glória de Deus. E o Antes dizia uma coisa muito forte, que ele falava uma expressão do cantor Davi Sassi, né? Eu não quero ter a glória sem a presença. Uhum. Ele falava isso sempre, ou seja, eu não quero ter sem te ter, sem ter o Senhor. Então eu não quero, por exemplo, eu não quero ter a bênção sem a presença do abençoador. Então ele falava muito isso, ele estava vivendo esse momento. Então, no sábado, eu pregando sobre tempo, e eu não sabia que o meu filho não tinha mais 24 horas de vida. Eu não sabia. Então, como são as coisas? Porque aí eu chego em casa, eu vou deixar ele, estava sem carro na época, eu vou deixar ele em casa, depois do culto, ele estava me esperando, eu vou deixar ele em casa. Quando é domingo de manhã, 8h30, eu vou buscar ele para a escola dominical. E ele falando, pai, meus projetos, tem muita coisa que eu tinha para fazer, eu já fiz, eu estou muito tranquilo, e a gente vinha conversando sobre isso. É como se ele estivesse dizendo, eu não tenho mais nada para fazer, até porque nem tempo eu não tenho mais. Aí a gente veio, quando chegou, deixei ele na igreja, escola bíblica dominical, depois da escola dominical, o café da manhã. Depois do café da manhã, ele chama o jovem para uma reunião, e eu entro dentro de casa, meia hora depois me chama, porque ele está passando mal, ou seja, ele já não me veio mais. Então foi um negócio muito rápido, foi desligado a tomada. Então, quando a gente viveu isso, aconteceu no domingo, na segunda-feira foi o sepultamento, e terça-feira eu já estava fazendo um culto de ensino da igreja. Então eu administrei isso muito bem, nós administramos, a família administrou isso. Uhum. E hoje, de onde a gente tem esse episódio na nossa vida, e a gente até desenvolveu um sentido para isso. A gente diz, saudade sim, tristeza não. Uhum. A gente tem saudade dele. Mas a gente não vive morrendo de tristeza porque ele não está conosco. Uhum. Porque a gente entende. Quantas vezes eu e a minha esposa, a gente até fala assim, que
o Anderson se livrou de pandemia, se livrou desse período da pandemia, e era muito perigoso a pandemia para ele, porque ele já tinha um problema de respiração, isso era muito perigoso. Então, ele já tinha algumas comorbidades, né? Tinha. Então, isso era muito perigoso para ele, se livrou dessa guerra aí, né, ou seja, ele... Se eu falando das comorbidades, deixa eu só entrar no gancho. A gente até brincava, porque a gente falava, a Leia brincava aqui em casa, falou, rapaz, o Anderson não foi de pizza, porque a gente brigava. A minha esposa, meu Deus, amor, o Anderson tem que parar de beber coca, comer pizza, beber coca, comer pizza. É porque como ela é nutricionista, aí ela isso, né? Enxergava, ficava mordida, e ela pegava no pé dele, né? Então, é isso. Hoje a gente tem esse spa, esse vácuo, né? Mas a gente convive, administra muito bem, a família administra muito bem isso. Eu tenho a saudade, assim, eu falo do Anderson, que eu brincava que na minha vida tinha 2 anos. Perdi todos os 2. Porque foi o Melo e agora o Souza. Né? O Anderson Souza, fotógrafo. Eu até vi aquele que tu postou. E pra mim, o Melo era, tipo, foi uma das pessoas, né? Um irmão, né? Que tocou no meu casamento. Eu mandei imprimir meu álbum de casamento e tem muita foto dele lá. Porque não tinha mandado imprimir meu álbum de casamento ainda. Eu falei, resolvi mandar fazer logo e fazer uma surpresa pra minha mulher. Porque não tem quem tire foto, né? Tá Aí... E assim, eu sou padrinho dele de casamento, né? Sou padrinho dele de casamento. E eu tinha mesmo pra mim como um irmão. Ele era muito mais chegado do que meus irmãos. Era bem mais chegado que meus irmãos. Naquele período a gente estava mais distante por conta das ocupações. Mas a gente esteve muito próximo por muito tempo. E eu falava com a Léo, eu falava, amor, o Anderson é de longe um dos meus amigos mais geniais. Um suquinho, pastor. Isso aqui é suquinho da Nutri. Isso aí é... Rapaz, o negócio aqui é bom, hein? E assim, eu achava genial o fato a forma dele, a brincadeira e a inteligência, porque ele era muito sagaz. Ele era perspicaz no pensar, assim, ele pensava e pá, já dava uma lapada aqui, bora fazer tal coisa, e já olhava tudo, era uma forma muito rápida de... Ele era diferenciado, né? O Glauber até escreveu algo, né, sobre isso, né? A gente nem é interessante tocar porque foi tão forte e às vezes pode parecer como se fosse uma idolatria a isso, não. Entendeu? Mas ele tinha as pessoas que admiravam pela forma dele ser. Lá no estúdio dele, logo poucos dias depois do falecimento, eu fui lá. E quando eu cheguei, tinha um jarrinho de flor bem na porta. Alguém tinha passado e deixado lá. Como ele gravava com muitas pessoas, com certeza foi uma dessas pessoas que deixou, né, lá. Porque ele fez muitos amigos, né? O Anderson fez muitos amigos, amizade. E ele era muito conhecido. É um dos filhos de pastor que era mais conhecido que o pastor, né? Era, mas era mesmo. E ele era conhecido pelo nome. Né? Não era o filho do pastor. Não, é o Anderson mesmo. Então... Aí, muitas vezes, eu chegava em lugares que conhecia primeiro ele, depois é que me conhecia, né? E eu sou uma pessoa eu sou bem conhecido na cidade, né? As pessoas sabem muito pelo desenvolvimento que a gente tem. Então, muito trabalho voluntário, muito trabalho político, muito trabalho publicitário que você tem também ajudou a criar o seu nome, né? Porque hoje, qualquer lugar que você vá no meio cristão, porque fora do meio cristão a gente não tem essa percepção toda. Quando a gente fala que é cristão, e sendo pastor, fora dessa nossa redoma cristã, o nosso nome se isola. Porque o mundo, as pessoas lá fora, elas não querem propagar o nosso nome da mesma forma, porque você é cristão. Então acaba que se isola. Você vê que pastores não têm reconhecimento com o nome dele de pastor fora do mundo cristão. Não tem. Outros profissionais têm. Eu consigo ter um reconhecimento grandioso fora do... Inclusive, eu acho que hoje eu sou muito mais famoso fora, né, do nosso nomezinho, do círculo evangélico, muito mais fora do que dentro, né? Hoje eu já até... Isso foi um posicionamento meu. Eu coloquei para mim que eu ia mudar de postura e tal, para me colocar mais afirmando um posicionamento cristão, porque
eu comecei a perceber que tinha gente que não sabia que eu era evangélico. Não tinha, assim, apesar da minha postura pessoal e tudo, como ela é muito online, ela é muito internet, né? Um monte de seguidores na internet que não estão vendo meu dia a dia, que não me veem para celebração, que não sabem que eu lidero uma célula, né? Que não vê aquilo ali. Eu falei, não, eu vou começar a mostrar mais. Nem que eu tenha que printar a tela da Bíblia e botar nos meus stories, nem que eu tenha que fazer uma oraçãozinha ali e mostrar e tudo mais. Porque pode parecer para muitos que você está se aparecendo, né? Mas para alguns poucos que vão ser tocados por aquilo ali, é uma influência. Não, é importante também usar esse lado, essa crescente que você tem, para que também você possa trazer a palavra, o evangelho, né, para esse tempo. Que, inclusive, quando a gente fala hoje nisso, o país está vivendo isso, né? Nós temos uma primeira-dama que é evangélica, se posiciona, mesmo a gente vê as manchetes... Levando, né? porrada. Levando pancada, né? Porque ela vai e fala uma verdade, né, do que o Planalto sempre foi e agora está sendo um outro posicionamento. Aí só pega aquela parte, né, de que... Faz só o corte. O corte, né, vai colocar ali. Mas eu acho muito interessante quem tem essa projeção se posicionar, porque é disso que a gente precisa. Porque existe muita gente secreta, viu? Tem. Porque o que eu tenho pra mim? Tipo, isso aqui eu sou tipo o senhor. Eu descobri a fonte do que o senhor gosta, veio lá da sua vida de radialista. Eu já gosto disso aqui de pequeno. Eu já gosto de tudo que for pra mídia, eu sempre gostei. E aí, se eu sou dessa área, que às vezes a gente pensa, mas eu devia estar na rua, evangelizando um a um e tal. Não, essa aqui é a minha área de atuação. Deus não está te chamando para um negócio longe daquilo que é tua paixão natural, não. Deus está te chamando para você agir naquilo que você faz naturalmente. Eu vi alguém falando que o teu chamado, ele não tem a ver com aquilo que é difícil você fazer, não. Ele não é uma coisa lá, ele é aquilo que é tão comum para você fazer. Você faz com tanta facilidade que os outros acham difícil e você faz igual beber água. Você faz com toda a facilidade do mundo. Eu sento numa cadeira, bato 2 horas de papo, eu gravo o vídeo, eu faço stories, eu faço tudo. Não acho difícil. Meu caso também, né? Microfone não me assusta, câmera não me assusta, bato papo, converso tranquilo, não tem isso, né? Então, sempre foi assim. Quando eu vim para o Evangelho, eu vinha de cima de eventos, de muitas pessoas, e eu dirigindo eventos com a maior tranquilidade. Então, quando a gente vem, Deus aproveita isso em nós, que é o nosso dom natural, para que a gente possa desenvolver. Justamente. Então, para que a gente possa desenvolver agora para o reino, né? Então, você pega esse dom natural e desenvolve para o reino do Senhor, né? Então, aí tem todo... Já veio nativo, tem que usar, né? Tem que usar. Basicamente é isso. Então, assim, eu vejo como isso. Nasceu com você, vai lá e usa, porque Deus quer usar de alguma forma, né? E tem gente que tem essa rejeição. Alguns cristãos, por uma certa religiosidade, acham que não, que tem que ser naquele formato ali, tem que agarrar na Bíblia e ir lá na mão do irmão toda hora. Uma das coisas que a gente não pode ferir são os princípios, né? Mas as formas você pode mudar para você poder ampliar, alcançar, desenvolver mais ainda a palavra. Princípio não, princípio você tem que manter. Sim, princípio, ninguém fere princípio, né? Então, ou seja, princípio da família, da palavra, a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática. Então eu não posso agora, porque eu quero mudar isso aqui para encaixar no meu modo de viver. Não, eu vou por aqui, eu mudo algumas formas, mas eu tenho que manter aquilo que é a base, que é a palavra de Deus. Quando Jesus ele prega o Sermão do Monte, quando ele termina o Sermão do Monte, ali capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, quando ele termina ali em Mateus, ele diz uma coisa, ele diz, olha, aquele que ouve essas palavras e pratica é comparado ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, naquela hora, ele está dizendo, esse ensino, esta palavra é a base da construção da vida. Então, o baldrame. Se há uma base, ela é capaz de suportar as tempestades. Por que às vezes algumas pessoas é tão volúvel, é tão levado, é levado por qualquer movimento? Porque falta uma base, porque falta um princípio da palavra ali para que ele possa estar firmado. Isso. Eu vejo muito isso. Eu nasci em berço cristão, né? Meu avô foi membro fundador da PIB de Parauapebas. Meu avô foi o primeiro batista a pisar em Parauapebas. Aquele lote que hoje é a Escola Batista ali do lado da Igreja Batista, foi meu avô que doou para a igreja, que construiu um prédiozinho de madeira, que foi ele com os irmãos que construíram na época. E aí,
Eu lembro que quem ajudou meu avô foi o pastor Julião Neres, que hoje não pastoreia mais, o pastor Julião está aposentado. O pastor Julião está na CIB, está na Segunda Igreja Batista hoje, congregando, mas está aposentado. O pastor Julião foi quem ajudou meu avô, mas como o pastor do meu avô era um pastor de Tucuruí, que meu avô já tinha congregado em Tucuruí, e ele era o pastor dele, aí esse pastor é o pastor fundador do projeto, porque meu avô foi o primeiro a chegar. Nascendo em berço cristão, né? Fui puxar esse leque aí do meu avô, não sei nem porquê, mas assim, nascendo em berço cristão, algumas situações que eu vivo na minha vida, eu tenho uma diferença gigante de outras pessoas que eu fico assim, por que fulano se atropela todo com isso aqui, né? Você sente que as pessoas, elas não têm, assim, qual é o firme fundamento da pessoa? O que move um ser humano? Qual que é a maioria das pessoas, assim, ou ela é movida por um forte desejo em algo e aquilo move ela pro resto da vida, e se ela não conseguir aquilo ali, a vida dela acabou, né? Ou ela é ficcionada em alguma coisa, ou é família, que ela tem como valor supremo, mas pra gente não. Pra gente, o valor supremo é Deus, através de Jesus Cristo. Tudo que ele mandou faz parte, mas nenhuma dessas partes é o todo. O todo é ele. Então a gente não se agarra nas partes, a gente sempre lembra do todo. As pessoas se agarram nas partes. Tem gente que tem resquícios da palavra. Estava falando hoje para o Hipólito. Hipólito veio aqui, o Hipólito da H2. Veio aqui hoje fotografar comigo. E aí o Dr. Jean veio aqui. E a gente falando do Dr. Jean e tal. O Dr. Jean é bacana e tal. O Dr. Jean a gente até fala que falar essas coisas no meio de crente, falar assim, a pessoa tem uma luz, aí o outro já, essa é espírita, não. Ele tem uma energia legal. Por quê? Porque mesmo que muitas pessoas não são cristãos de berço, ele não é cristão, ele tem resquícios da palavra que ele atua na vida dele, aqueles princípios atuando na vida dele, ele tem um diferencial. Ele não aceitou a Cristo. Mas o fato dele ter resquícios da palavra de Cristo na vida dele, aquilo faz diferença. E a gente nota essa diferença. São princípios. Tem gente que tem os princípios, mas não tem Cristo. Não tem o todo. Tem parte dos princípios, mas não tem Jesus. Tem que ter Jesus. Não adianta ter só a beirada do negócio, né? E não ter o miolo, não ter o centro. Ficar comendo a casca do abacaxi e não comer o miolo, aí perdeu a melhor parte. Né? Isso é a vida, né? A gente vai entendendo e sendo moldado pela própria palavra, né? Para você poder ter uma estrutura que aquela estrutura é capaz de suportar as coisas que vêm do externo, né? A gente tem muitas coisas que vêm para tentar nos tirar da posição, para tentar nos arrancar dos nossos princípios. Às vezes até leis são criadas para tentar roubar de nós o princípio da formação da família, por exemplo, né? Aquilo que a gente defende hoje, a gente está meio que amordaçado, algumas coisas a gente não pode mais dizer, porque são criadas leis para tentar nos calar. Quando o senhor falou em lei aí, tem um nome para isso lá na Bíblia. Como que é? Um nomezinho que a gente... Quando o pecado se torna iniquidade. Eu estava falando sobre iniquidade dia desse, eu joguei só um nomezinho assim, aí tinha liderado meu que nem sabia que essa palavra existia. Iniquidade? Eu falei, tá na Bíblia? Como assim iniquidade tá na Bíblia? Aí eu falei, e é isso. Nesses nossos, que eu creio, que a gente está vivendo nos últimos dias. Não tem muito mais coisa lá para frente, não. Não tem 20, 30 anos para frente ainda antes, não. Do anticristo o pé dele já tá... O Cláudio Duarte diz que Jesus vai voltar e já saiu de lá. Eu acredito muito nisso. Então, já tem esse lance. Fica meio complicado a gente estabelecer tempo. Claro. Mas a gente sabe que as coisas estão acontecendo muito rápido, né? A gente vê que aquilo que a gente falava numa visão tão distante, a gente já está vendo isso próximo, acontecendo, guerras, intriga, desentendimento, família desestruturada, pessoas que não têm rumo, gente que não sabe o que quer, às vezes gente se matando a rodo. A gente fica vendo isso e a gente fica assustado, mas sabendo que a palavra de Deus já falava sobre isso, né? Sobre esse crescimento. Inclusive o apóstolo Paulo, quando ele fala a Timóteo, ele diz exatamente isso, né? Que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, dias difíceis, onde os homens seriam amantes de si mesmos, presunçosos, gananciosos. Então a gente está vendo isso. E o apóstolo Paulo falava isso há quase 2000 anos atrás, né? Então falava sobre isso.
que viria esses tempos. Mas também tinha um conselho da própria palavra para que a gente pudesse permanecer firme, para permanecer firme no dia mau. Então, esse dia mau vem, a gente tem que estar firme, se firmar cada vez mais. Então, eu às vezes até brinco, eu digo, olha, existem muitas situações que é o diabo puxando assunto. Então a gente tem que... é o diabo puxando assunto. Então a gente tem que estar muito tranquilo, entendendo a palavra de Deus para não cair em qualquer conto, né? Porque senão você cai naquela onda. Então, cai no conto do vigário. Você tem que estar aqui firme. Porque variações da verdade não são a verdade. E as variáveis são imensas, que é justamente para tentar tirar a gente daquilo que é a palavra, né? Mas eu falando sobre tem um ateu que se diz, um ator que diz aí, ele diz que não vou nem dizer o nome dele aqui, mas a mentira, dito 1000 vezes, ela passa a ser uma verdade. Não. Ela pode ser dita quantas vezes seja dita. Ela continua sempre vai ser sendo mentira. Ela é sempre mentira. Continua sendo mentira. E uma vez, vendo sobre isso, a pessoa diz assim, existe a mentira, você não consegue provar, porque a mentira é algo que não existe. A mentira existe, mas aquilo para provar que ela existe, não tem, porque é mentira. Porque é mentira. Você só consegue provar a verdade, porque a verdade é a partir de uma coisa que existe. Então, não adianta, não é você dizer várias vezes uma mentira várias vezes, é como alguém diz assim, eu sou bom, eu não roubei, eu sou honesto, mas já foi preso porque roubou, entendeu? Então, valeu, então não adianta, e é provado aquilo. Então, não adianta dizer que não fez tendo feito, não adianta dizer que é verdadeiro sendo mentiroso, não adianta. Então, o que é verdade é a palavra de Deus. Então, viva a palavra de Deus que você vive na verdade. É isso aí. Amém. Amém. Eu vou encurtar nosso assunto, porque eu sei que o senhor também tem outras ocupações e tudo, né? Mas brigadaço pelo papo, é um prazer tê-lo conosco. Eu só queria fazer o fechamento, porque como a gente começou dizendo de onde a gente veio, a gente tem que dizer o que nós estamos fazendo hoje. Né? É verdade, senão a gente... sim. Porque como muitas coisas a gente já fez, inclusive eu já disse para muitas pessoas que Parauapebas é um lugar diferenciado. Né? Diferenciado. Tudo que eu quis fazer fora do meu contexto de função pastoral, deu certo, né? Tudo que eu quis fazer deu certo. Então, Parauapebas é um lugar de oportunidades. Não é porque o governante disse que é o lugar das oportunidades que é porque é mesmo. Então, porque sempre foi. Sempre foi. Então, tudo aquilo que eu quis fazer, idealizei fazer, todas elas deram certo. Teve algumas coisas que não, isso aqui agora já está na hora de mudar para isso aqui. Então, a gente ia sempre fazendo esse jogo. E no momento, a gente está agora, além dessas atividades que a gente tem, hoje eu estou na Rádio Correio, né? A gente está lá, e a gente está como também um dos que faz parte da equipe contratada, a gente tem ajuda financeira e tudo mais. Então, não é um horário que a gente comprou, é a rádio que nos comprou para estar lá, né? Assim é bom. É bom, né? Então, nós estamos trabalhando dentro de uma profissão. E, além disso, a gente hoje representa também uma franquia, né? Que é a Santa Carga. É uma franquia de carregador de celular, internet e um totem de informação, onde tem as notícias da região. E lá a gente também disponibiliza os espaços para mídia, onde a gente divulga as empresas, né? Então, hoje nós estamos instalados ali no Foodpebas, temos uma unidade no Foodpebas, vamos ter mais 4 unidades que vai estar funcionando na galeria central, ali próximo do CDC, certo? E mais 2 que a gente vai estar implantando, e um stand que vai estar montado lá na FAP, que vai começar agora em setembro. Show de bola. Vamos estar com um stand para apresentar aquilo que nós estamos oferecendo. Então, tem um Instagram já da franquia, só da franquia? Tem. Instagram da franquia. Eu vou fazer um cortezinho, botar lá um arroba pra galera seguir e tudo. Pronto. Se quiser falar também, pode sobre É Santa Carga Parauapebas 2, né? Então, mas eu vou te passar direitinho para tu colocar lá. E a gente está trabalhando nisso também, né? Além das outras nossas atividades. Essa franquia é uma parceria com o meu filho mais velho, né, o Ed Carlos, que está lá no Ceará, mas ele está na parte online. Virou gerente online agora. Está lá, então eu sou representante, né, representante comercial, e ele, nos bastidores, é quem faz todos os trâmites necessários para funcionar.
Show de bola. Aí. É isso aí. Então, para mim foi um prazer estar aqui com você. Prazer meu irmão. Muito bom aqui. Prazer todo meu. Conhecendo o seu trabalho e podendo hoje participar, né? Então, bom demais. Valeu. Obrigadaço. Deus abençoe a nós. Amém. Amém. Show!